tarde, professora. Obrigada por ter aceitado esse convite de fazer parte dessa comemoração aos 10 anos do curso do BCE e conversar com a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua linha de pesquisa. Então, conta para a gente um pouco sobre você. Perfeito. Boa tarde, Gabriela. Primeiramente, queria agradecer, o convite aqui para falar um pouco sobre a minha experiência na universidade, o que eu faço. Acho muito interessante ter a possibilidade de explicar um pouco para as pessoas, o que a gente está fazendo aqui, e para os alunos e mesmo para quem está acompanhando de fora, a nossa atividade. Bom, meu nome é Manuel Ramon Souza Luz, sou professor do BCE desde 2015, que eu entrei na UFABC. Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado no Instituto de Economia da Unicamp. Durante o doutorado fiz um período sanduíche na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais na França, e depois eu fiz um pós-doc, fiz meu pós-doc na USP. Eu entrei na UFABC, eu ainda estava fazendo pós-doc, aí eu acabei o pós-doc já como professor da UFABC. Pela meu histórico, eu venho de uma universidade, na verdade é um instituto de economia, um instituto, que é heterodoxo, então minha linha de interesse são em economia heterodoxa. Eu me interesso, e na verdade eu estudo com um pouco mais de profundidade a economia institucional, economia institucionalista, de fato, de cunho webleniano, que se chama institucionalismo original. Durante o meu mestrado eu estudei nessa mesma direção abordagens evolucionárias dentro do institucionalismo. Depois eu estudei um pouco das suas relações com outras disciplinas e outros campos de estudo, porque o que me interessa nessa abordagem muito, o que me chama a atenção, é que alguns dizem que o institucionalismo ele abre portas para drogas mais fortes, Então a gente começa a estudar, ele tem um diálogo muito grande com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, e isso me chamou muita atenção, de poder ser um economista, mas não pensar como se acha que um economista deve pensar. Então, tem um espaço, o institucionalismo me deu esse espaço para pensar a partir de uma visão que contemplasse as ciências sociais como um todo. Então, basicamente, eu defendendo a minha abordagem, aquilo que eu estudo, e a escola que talvez eu represente, que tem outros representantes entre os colegas professores também, mas ela tem essa abertura para outras ciências sociais, para outras perspectivas, que eu acho muito interessante. Eles estavam pensando fora dessas amarras, peraí, eu tenho que trabalhar dentro do que certa concepção de economia diz que eu tenho que trabalhar. Não, os caras estavam dialogando com o pessoal da antropologia, estavam dialogando com biólogos, estavam dialogando com o pessoal da psicologia, E isso é algo que nós perdemos na economia. Nós perdemos um pouco isso. Essa abordagem do institucionalismo me chama a atenção porque ela, de alguma maneira, ela instiga esse tipo de trabalho que você consegue enxergar certos aspectos comuns entre o que os economistas fazem e o que outros cientistas sociais fazem e que se pode trabalhar junto. Eu estou aqui desde 2015, durante o BCE a gente formou a pós-graduação em economia, que eu sou membro do aulas na pós-graduação de economia, e uma característica que permeia o BCE, mas também permeia essa pós-graduação, é a pluralidade e o pluralismo. Não só temos pluralidades de perspectivas, então há diversas perspectivas que contemplam, Se você pode sair um economista muito diferente, dependendo das suas opções dentro do BCE. Então, ou seja, há diversas opções, é muito mais plural do que uma universidade mesmo heterodoxa, onde eu fui. Então você tem muito mais opções aqui, mas também há um pluralismo. Então, pluralismo não é pluralidade. Pluralismo é que existe a ideia de que existe a tolerância, que existe o direito de existir, o outro existir e o respeito a isso. Então, isso é algo muito importante da UFABC, que somos plurais e somos pluralistas. Eu acho que isso é algo muito rico aqui, que você pode escolher um caminho aqui dentro, mas mesmo assim você vai ver outras abordagens, você vai ver os problemas, você vai ver as qualidades de cada uma. Eu acho que é muito importante isso, saber as críticas de cada abordagem, porque isso, de uma certa maneira, fortalece, inclusive, você pertencendo a uma linha,
né? Isso fortalece você pensá-la melhor. Quando o que você está fazendo, todo mundo diz, isso está bom, está maravilhoso, é uma coisa, mas quando você está sob perspectiva crítica trabalhando aquilo, eu acho que tem uma possibilidade de enriquecimento muito grande daquilo que você está fazendo. Eu acho que o UFABC, ela fornece isso, ela forma pessoas que têm uma visão ampla, certo? E que elas também podem se especializar. Então, se a pessoa vai gostando de uma certa abordagem, ela pode ir avançando dentro dessa abordagem, mas mesmo assim ela vai saber que existem outras coisas, que existem outras perspectivas, que aquela não é a única. Então, eu acho isso uma coisa muito importante. Essa eu acho que seria uma característica fundamental no curso e que a gente vê o curso sendo construído dessa maneira, né? A gente vê esse curso sendo construído com essa ideia de tolerância, pluralidade e de pluralismo. Então, isso eu acho que é uma característica fundamental. Professor, o que você pode destacar ao longo desses anos aí na UFABC, esses anos no BCE? A jornada na UFABC, eu acho que ela foi muito rica, né? Que eu conheci pessoas de diversas formações, diversas origens ali dentro. A necessidade de convivência é algo importante, né? Como eu já salientei, a tolerância, ela se coloca algo super relevante, mas também tem muitas possibilidades de diálogo, né? De pensar coisas que você não pensava, porque você está dialogando com outras pessoas que têm formações e têm perspectivas distintas da sua. Então, eu acho isso muito interessante, especialmente a proximidade que o BCE tem com os outros bacharelados, né? É algo legal para você pensar certos objetos que talvez você nunca ia acessar dentro da sua própria pesquisa, e eles se mostram como possíveis de serem acessados exatamente por esse contato com outros professores. Então, por exemplo, sempre chega para mim alguma monografia de alunos, né, que eu falo, nossa, esse trabalho é muito bom, e chegou a mim, e eu nem imaginava que isso pudesse chegar para mim, porque são uma abordagem tão distinta que depois, quando você por exemplo, chega um trabalho sobre China. Eu não estudo China, mas aí você vai ler China, você fala, bom, se chegou, eu tenho que ler, né? E você chega e lê, você fala, cara, eles perceberam que tinha algo a ver comigo, aquilo, que eu não percebi. Então, eu acho isso muito rico, porque você tem acesso a essas diferentes abordagens que a comunicação que você não tinha percebido, e os alunos percebem. Eu digo, o aluno da UFABC, ele saiu melhor formado do que eu, no sentido que eu fiz uma universidade heterodoxa, no sentido em que ele tem mais trânsito, capacidade de pensar coisas que eu não tive, especialmente, por exemplo, essas matérias do BCH que vocês têm, que a UFABC tem, isso é uma coisa muito rica, né? Então, a capacidade de pensar em termos amplos, que isso não existe em qualquer lugar. Então é isso, a ter estrutura e dinâmica social, sabe? É uma matéria sensacional, né? Diga. Uma disciplina que me marcou muito no BCH foi Teorias da Justiça, que então, ali eu vi filosofia política e debates sobre equidade, que eu acho que são fundamentais para um economista, por exemplo, que depois vai ver agregados macroeconômicos e a composição de produto. Eu acho como formação, como cabeça aberta, como disposição a entender o mundo, é a melhor formação possível. Então, eu acho que temos uma formação muito rica, uma formação para a vida, além de um economista, é uma formação para a vida, que isso, o aluno da UFABC, ele tem uma visão ampla, ele não perde a especificidade, certo? Então, se ele quiser continuar a carreira acadêmica, ele vai conseguir. Se ele quiser ir para a área do mundo do trabalho, ele também vai ter um bom desempenho, né? Então, eu não vejo, assim, eu acho que é um dos melhores espaços para a formação de alunos. Então, eu acho que é um lugar, eu acho sensacional, espaço ótimo de convívio, tem um espaço de pesquisa bom, né? Eu acho que essa questão de auxílios, né, de pesquisa para os alunos, PDPD, pesquisando desde o primeiro dia, eu acho ótimo. Já orientei pessoas que entram já fazendo pesquisa, né, mesmo e iniciação científica também, e monografia, e já vai fazer o seu mestrado numa pesquisa já que
vai sendo construída ao longo de muitos anos, né? Isso é muito, muito interessante como a FABC ela dá atenção a esse aspecto também. Eu oriento mais dentro da economia institucional, então aparecem discussões muito amplas. Então, é isso, instituições, economia evolucionária, relações de economia institucional com a nova economia institucional, né, antropologia econômica, podemos falar institucionalismo, história do pensamento econômico ou institucionalismo dentro dessa história, tudo isso me interessa. Inclusive, quanto mais curioso for o assunto, mais eu me interesso. Professor, eu queria agradecer pela nossa conversa. Eu agradeço o convite, agradeço muito a possibilidade de explicar um pouquinho do que eu faço. Não sei se ficou claro, mas acho que tem que manter claro para os nossos alunos que o nosso campo ele não pode ser um campo reduzido. Acho que é um campo que não pode chegar e falar, não, isso não é assunto de economista, certo? Ou isto é assunto de economista e o outro não. Eu acho que a gente tem que lutar para que o nosso campo, espero que os alunos da UFBC saiam assim, eu acho que eles têm toda essa condição de falar, de poder dialogar com os outros, né? Poder dialogar com outros campos disciplinares, mas compreendendo as outras perspectivas. E eu acho que o papel dos alunos de economia é fundamental para isso, certo? É isso. Obrigado.